Tu tens alguma dúvida em tua cabeça? Eu creio que sim, né? Quem de nós não tem dúvidas sobre várias coisas? Mas nessa hora eu quero perguntar o seguinte: quais são as dúvidas que te incomodam? Quais são aquelas dúvidas que sobem à cabeça e até o coração e nos preocupam? Quais são as tuas dúvidas? Nesse momento queremos conversar sobre as nossas dúvidas e a presença de Jesus. Jesus e as nossas dúvidas. Que o Espírito Santo abençoe esta reflexão baseada na palavra de Deus. Que Ele esteja contigo, comigo nesta hora. E ela é baseada na palavra de Deus, no texto de Lucas, capítulo 24. Em uma das aparições de Jesus aos seus discípulos. Esse momento de culto, ele é do terceiro domingo de Páscoa e ainda refletimos nesses momentos em que Jesus apareceu aos seus discípulos. E o contexto é que os discípulos estavam cheios de dúvidas. Por isso, a nossa temática, muito cheia de dúvidas. Aliás, você pode mensurar, imaginar isso. Jesus tinha sido crucificado. Antes ele tinha sido zombado, chicoteado, surrado, preso e morto por fim. E os discípulos, imaginem as dúvidas nas cabeças deles. Afinal, até Jesus tinha deixado claro que eles, seus seguidores, também iriam ser perseguidos como ele foi. Além da dúvida, muito medo. E aí então, diante desta situação, no domingo de Páscoa, Jesus aparece aos seus discípulos e diz: paz seja convosco. E curiosamente nós percebemos que no versículo 38, reparando as dúvidas, muitas dúvidas, Jesus chega para eles e diretamente pergunta: por que vos perturbais? E ainda pergunta: por que sobem tantas dúvidas ao vosso coração? Interessante essa menção de Jesus: por que tantas dúvidas sobem no vosso coração? Uma das traduções usa a palavra mente, né? A dúvida na mente, mas Jesus coloca no coração, ou seja, uma preocupação que pesa, que atrapalha, que incomoda, como as tuas preocupações e tuas dúvidas, como as minhas. Queremos falar sobre isso. E antes de voltar para o texto, para ver como Jesus agiu com as dúvidas dos seus discípulos, vamos falar um pouquinho mais aí sobre dúvidas. Vocês sabem que um bom professor, educador, orientador, muitas vezes usa uma frase que é assim: quando em dúvida, pergunte. Você já ouviu isso? Já usou essa frase? Quando você tiver uma dúvida, pergunte. E aí então, esse orientador passa a tirar as dúvidas com paciência. E lembre-se que Jesus é o grande mestre, e ele faz isso. É importante que a gente pergunte no sentido de encarar as dúvidas e não ficar parado como se não pudéssemos fazer mais nada. Você já enfrentou aquela situação em que você está numa cidade e não conhece para onde ir? Imagine uma cidade bem grande, que você não tem referências. Sabe aquela hora que você se perde e fica com muitas dúvidas? O que é melhor fazer? Eu sei muito bem que existem muitas pessoas que, eu não vou perguntar para ninguém, eu vou resolver sozinho. Talvez alguns de vocês já tenham feito isso, né? E o que acontece? Por vezes seguimos na direção errada e nos perdemos ainda mais. O conselho é perguntar, é encarar a dúvida, é reconhecer que por vezes estamos perdidos, para então termos uma boa direção. Quando em dúvida, pergunte, haja, não fique parado. Existe uma ilustração, uma imagem curiosa e uma história por trás dela de um jumento que, por estar
em grande dúvida por ter pasto, capim de um lado e também de outro. Ficou com tanta dúvida sobre em qual deles se alimentar que morreu de fome. É claro que não passa de uma história intensa mostrando o quanto muitas vezes agimos de maneira errada em não tomarmos uma atitude com as nossas dúvidas. Jesus nos convida à fé, nos convida a crer e nos convida a nos alimentarmos para não morrermos em nossa falta de fé. E é exatamente isso que Jesus faz com os seus discípulos. Ele chega e os confronta em suas dúvidas. Vamos voltar aqui para o texto lá de Lucas capítulo 24, os versículos 36 em diante. No versículo 36 a gente lê lá no texto que Jesus apareceu para os discípulos e quando ele chega ali, ele diz, paz seja convosco. E aí, logo o texto nos explica que como eles estavam atônitos e atemorizados com medo, Jesus logo faz essa pergunta, que nós temos ali em Lucas capítulo 24. Por que vocês estão tão perturbados? Por que sobem tantas dúvidas ao vosso coração? Veja, essa pergunta é uma pergunta que confronta uma situação. É uma pergunta que faz com que eles se mexam, reflitam. Por que sobem dúvidas? Por que estáis perturbados? E é muito interessante que logo depois disso, Jesus, como um bom professor, mestre, ele continua lidando com as dúvidas dos discípulos. E aí ele diz a expressão, vede as minhas mãos e os meus pés. E ainda ele diz assim, apalpai-me e verificai, ou seja, tirem a dúvida, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E ainda o versículo 40, o evangelista Lucas diz assim, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Percebam a ênfase, pessoal, para lidar com a dúvida. Ele disse, vede aqui minhas mãos e os pés. E ainda Lucas diz que ele literalmente foi e mostrou. Olhem aqui, vejam, toquem. Na semana passada, aqui na nossa comunidade, nós também tivemos a leitura ali do Tomé, Parem de duvidar e creia, Jesus também diz, toquem em mim, apalpai-me. Aqui Lucas fala para todos os discípulos, tirando as dúvidas, que não estava só na mente do Tomé, mas de todos. Toquem em mim, vejam. E aí, pessoal, olha só o nosso texto, como ele é interessante nesse sentido, porque o texto diz ainda no versículo 41 que eles ainda não acreditaram, porque estavam admirados, enfim, até pela alegria de vê-lo, pela surpresa, e ainda para continuar derrubando as dúvidas, Jesus diz uma coisa inusitada. O texto literalmente diz assim, para acabar com as dúvidas, Jesus chegou e disse, tem de alguma coisa para comer aí? Vocês têm alguma coisa para comer? E aí diz que os discípulos vieram com um peixe assado. Tem um dos escritos antigos que diz também um favo de mel. E aí diz o texto que Jesus sentou e comeu na frente deles. Como que para dizer, não sou apenas um espírito, um fantasma, uma ilusão na cabeça. Eu que estou aqui. Essa ideia carnal, vamos dizer assim, corporal, ela é sempre importante na fé cristã. Não é algo da mente, sabe? Um pensamento positivo, não. É Jesus que nasceu como gente, como verdadeiro homem, que morreu e sofreu na cruz e ressuscitou corporalmente e fala desta ressurreição e nova vida para todos nós. E depois de ter feito essa inusitada situação, onde ele pediu algo para comer e comeu, é importante aqui dizer, abrindo um parênteses, diria assim, que a maior fome de Jesus era matar a dúvida dos seus discípulos.
Ele tinha fome e sede de fazer a vontade de Deus. E agora queria direcionar os seus discípulos para que fossem suas testemunhas. E para tanto, ele continuou a lidar com as dúvidas dos seus discípulos. O texto de Lucas, capítulo 24, versículo 44 e seguintes, diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, o Pentateuco do Antigo Testamento, nos profetas e salmos. Ou seja, aí ele começa a explicar tudo de novo, pessoal, como um bom professor. Antes eu citei um bom professor que diria, quando em dúvida, pergunte. E Jesus que explicou tantas vezes, inclusive dizendo diretamente que ele seria morto e ressuscitaria, ele mais uma vez começa a falar da Bíblia, a dizer, estava escrito que o servo, o Cristo, deveria padecer, deveria sofrer. E aí ele diz, e vocês são testemunhas disso, pessoal. Jesus insiste com paciência, mas com perseverança. Vocês são testemunhas. Em outras palavras, parem de duvidar. Creiam. E assim, pessoal, ele habilita os discípulos a deixarem a covardia de lado, a timidez de lado, a dúvida de lado e andar no caminho do Senhor. Deixar as aflições, as preocupações de lado e andar no caminho do Senhor. E quantas vezes nós, também como eles, estamos presos em nossas dúvidas. Estamos atados, atemorizados. E agora, o que vai ser de nós? Como se Cristo não estivesse presente. Mas Ele está. E Ele vem com paciência. E Ele faz isto, faz aquilo. Anuncia de novo. E diz de novo, paz seja contigo. Tenha esta certeza. Lá no início, eu perguntei bem no início lá, tu tens dúvidas? E até disse, quais são as dúvidas, A gente tem aquelas dúvidas mais superficiais, como aquele ditado que diz, não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, São dúvidas simples. O que eu vou estudar? O que eu vou ser? Talvez um jovem pergunte-se. O que eu faço agora no meu trabalho? São dúvidas corriqueiras, mas é importante enfrentá-las. Agora, cuidado com aquelas dúvidas existenciais. Cuidado com aquelas dúvidas que o diabo traz. E aqui insisto, muitas vezes o diabo vai querer te acusar, mostrando o teu pecado, dizendo que tu nem merece a presença de Deus, dizendo que tu deves desistir disso, dizendo que tu não merece o perdão. Nesta hora, não permita que as dúvidas roubem tua fé. Nesta hora, faça como Jesus e apresente aquilo que está escrito. E diga que Jesus Cristo pagou pelos teus pecados. Jogue fora essas dúvidas. Por maior que seja o teu pecado, traga à memória o quão grande é a misericórdia e o amor de Deus por ti. E certo, confiante, convicto do perdão e da graça de Deus, se reerga, vença o diabo e todo o mal e continue firme. Eu queria ainda concluir que com esta certeza nós podemos deitar, como diz o Salmo 4 lá, em segurança e paz, porque Jesus cuida de nós. E quero mencionar uma história que Max Lucado, autor de vários livros, conta, quando ele diz assim que tinha um menino, ele era abandonado, ele passava fome nas ruas. E aí esse autor conta a história de que esse casal cuidou desse menino, adotou legitimamente, deu um nome para ele, deu uma casa, o tornou herdeiro. Só que esse casal certa vez passou pelo quarto do menino e o menino estava chorando lá. Eles foram lá perguntar para ele, o que tu está chorando? Ele disse, eu estou preocupado, eu estou com dúvida, eu não sei se eu vou ter o que comer amanhã. E o casal se surpreendeu, como assim, tu não jantou?
Não, eu jantei, mas eu não sei se eu vou ter café da manhã ou almoço. E aí eles riram, né? Por quê? Porque é como se eles dissessem, mas menino, nós já te demos nosso nome, tu és nosso herdeiro, tu está aqui no quarto, tu é dessa família, tem comida na geladeira, acalma, nós cuidaremos de ti. Essa história irônica, ela é nossa história. Deus fez tudo por nós, nos adotou, somos seus filhos, seus herdeiros. E quantas vezes na minha cabeça e na tua ficam dúvidas sobre o que vai ser, como vai ser. Será que Deus vai ser por nós? E Romanos 8,32 é a resposta. Ora, se Deus Pai não negou nem o seu próprio Filho, será que não nos dará e cuidará de todas as outras coisas? É certo que Ele vai cuidar, não há dúvida disso. Por isso, crê no Senhor Jesus e tenha salvação hoje e sempre. Amém.